Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidel, meu nome é Odair Gutierrez e hoje eu tenho uma surpresa, tenho um convidado para falar, para dizer algumas coisas importantes para nós. Eu vou dizer o porquê desse convidado. Eu assisto muitos canais católicos pela internet, né? E vejo que tem muita coisa boa e também tem muita coisa não boa para ser elegante. Mas tem um canal que me chama muita atenção, porque eu também procuro, evidentemente, me informar sobre questões políticas, ideias, etc. Mas tem um canal que me chama muita atenção, que é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Os que não conhecem ainda, eu recomendaria que conhecessem, porque ali eu encontro tudo. Eu encontro política, ideologia e uma explicação católica a respeito dos acontecimentos. E por isso eu convidei aqui hoje o porta-voz do canal, o Dr. Frederico Viotti, que eu vou começar, primeiro, se dentro da palavra, para lhe cumprimentar os nossos ouvintes aqui da Regina Fidel, e depois eu vou já emendo com a pergunta: por que o canal é assim? Sr. Odair, muito prazer em estar aqui no canal. Aliás, eu sou inscrito do canal Regina Fidel, certamente, talvez um dos mais antigos inscritos, sempre acompanho, é um canal excelente, e fico muito alegre de poder estar aqui no canal falando para o público do senhor sobre assuntos tão importantes para aqueles que querem viver a fé católica na sociedade. O canal do Instituto, o senhor bem perguntou por que ele é assim. Ele é assim porque ele quer defender, na sociedade em que nós vivemos, os princípios da civilização cristã, os princípios ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo, que custaram o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos chegando agora na Páscoa. Aquele sangue que ele derramou por nós, aquele sangue sacrossanto, foi feito para redimir os homens e converter os homens, e com isso moldar a sociedade onde esses homens vivem. Então, o que quer o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira? Ele quer ser um meio de articulação desses católicos para moldar essa sociedade segundo os princípios da doutrina social da Igreja, a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. O canal é composto por católicos, o Instituto é uma associação civil e o nosso canal é composto por católicos, leigos, pessoas, como a maior parte do seu público. Alguns são, no seu público, eu imagino que seja assim, solteiros, casados, etc. No nosso canal, nós somos os que se dedicam integralmente a esse trabalho, são solteiros, para se dedicar a isso na defesa da civilização cristã, mas não como sacerdotes, mas e sim como leigos católicos. Agora, o que é interessante é o seguinte: o nome do Instituto, evidentemente, tem tudo a ver com o fundador do Instituto, né? E muita gente talvez não conheça a espiritualidade, digamos assim. Hoje tá muito na moda, né? Dizer a espiritualidade de tal santo, de tal outro, tal pessoa, tal padre. Mas como é que era o fundador do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira? Como é que ele era enquanto católico? E qual era a visão que ele tinha do mundo, da crise do mundo moderno? E aí o senhor pode falar à vontade. Bom, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, ele nasceu em 1908, na São Paulino daquela época. São Paulo era uma cidade muito pequena ainda, e apesar de que na mudança do século XIX para o século XX, havia um grande movimento positivista, agnóstico, ele era muito católico, desde muito jovem, naquela sociedade em que ele vivia, uma São Paulo, como eu estava dizendo, muito mais tranquila do que essa megalópolis que nós vivemos hoje. E ele viveu todo o século XX, ele faleceu em 1995, sempre pautando a sua vida pela defesa desses valores. Ele foi um grande líder católico, foi presidente da Junta Arquidiocesana da Ação Católica aqui em São Paulo, ele foi deputado constituinte na Constituinte de 34, isso sempre procurando fazer com que na nossa sociedade ela se espelhasse cada vez mais nesses princípios católicos. E por isso também ele foi muito perseguido. Ele foi perseguido por pessoas que, inclusive, não se esperaria que ele fosse perseguido. Aliás, o Padre Pio, nessa matéria, é um exemplo Estava da pensando nisso mesma... agora. Estava pensando nisso agora. É a mesma coisa, a vida daqueles homens que se dedicam à defesa da Igreja, ela é sempre marcada
por essas perseguições, por essas incompreensões, por calúnias, por pessoas que não se esperaria que agissem daquela forma. Dr. Plínio era muito devoto de Nossa Senhora. O senhor perguntou da espiritualidade. Algo que é um traço marcante na vida dele é a devoção a Nossa Senhora. Desde muito cedo, ele encontrou o livro de São Luís Maria Grimond de Montfort, que, aliás, também foi um santo muito perseguido, tão perseguido que o próprio tratado da devoção, da verdadeira devoção a Nossa Senhora, que ele escreveu, ficou mais de um século desaparecido por causa das perseguições. Ele era tão firme na defesa dos princípios, São Luís Maria Grimond de Montfort, que, infelizmente, até muitos bispos, na época dele, não entenderam o santo e acabaram mandando embora das dioceses dele. Ele só pode pregar em 2 dioceses. Uma dessas dioceses era na Vandéia, que depois se tornou um grande bastião de defesa da civilização cristã, quando veio uma revolução, a Revolução Francesa, que quis varrer daquela sociedade os restos de cristianismo. Infelizmente, poucas pessoas conhecem a história. No nosso canal, nós temos, inclusive, um curso sobre a Revolução Francesa por causa disso. E, aliás, a Revolução Francesa. É muito bom. Você tem acompanhado? Eu recomendei, inclusive, para os meus filhos, porque na escola não se aprende nada do que as pessoas aprendem no canal, nesse curso de Revolução Francesa. Eu recomendo mesmo, porque quem não conhece a Revolução Francesa, eu costumo dizer, Sr. Frederico, não consegue entender nada do que está acontecendo nos dias de hoje. Não consegue sequer entender a história. É exatamente isso. Exagerando. É exatamente isso, porque a Revolução Francesa foi depois progredindo. Muitas pessoas acham que a Revolução Francesa era contra a tirania dos reis. Não é verdade, ela, sobretudo, era contra a igreja. Eles invadiram a Catedral de Notre-Dame, só para ter uma ideia, cortaram a cabeças dos santos. A guilhotina não era só para os nobres, era também para os santos. Quantos padres católicos foram guilhotinados, as freiras. Existe até um filme muito bonito, não sei se o senhor lembra do nome do filme, das freiras que... Diálogo das Carmelitas. Diálogo das Carmelitas, exatamente. Eu assisti quando era muito bonito. Por quê? Porque essas carmelitas queriam se manter fiéis à doutrina de Nosso Senhor e foram perseguidas. Bom, foi na região de São Luís, na Vandéia, que os camponeses foram lutar em defesa da civilização cristã contra essa revolução que queria acabar e apagar da face da terra. Voltaire, por exemplo, que era um dos inspiradores dessa Revolução Francesa, ele dizia: morte à infame. A infame era a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Esse era o ódio que eles tinham, que depois foi progredindo até nós chegarmos onde nós estamos. Passou por mudanças históricas, o comunismo é filho dessa mesma revolução. Hoje nós estamos chegando num outro processo de descristianização, que chama-se Revolução Cultural. Eles querem hoje aprovar o aborto de todas as formas no nosso país e no mundo inteiro, a ideologia de gênero. Tudo isso vai quebrando o homem por dentro. A pornografia, eu sei que no canal do senhor tem tratado muito sobre isso, mas é uma forma de quebrar a pessoa por dentro. Enquanto que as revoluções anteriores quebravam a pessoa por fora, digamos assim, o Estado, pela força do Estado, impunha uma mudança de mentalidade, eles agora, de forma subreptícia, sem que a pessoa perceba, vai mudando a pessoa por dentro. E essa é a questão da Revolução Cultural. Então, o Dr. Plínio, aliás, como foi São Luís Maria Grimond de Montfort, como foi o Padre Pio, grande devoto de Nossa Senhora, também foi muito perseguido, mas ele sempre confiou na Virgem Santíssima para poder fazer com que aquilo que é necessário para nós católicos, a nossa sociedade, pudesse ser levado ao maior número de pessoas possíveis. Apenas para ter uma ideia, na década de 90, se o senhor quiser me interromper, por favor, a qualquer momento. Na década de 90, ele lançou, por exemplo, a maior campanha de divulgação da mensagem de Fátima do mundo. Ele foi o fundador da TFP, Tradição, Família e Propriedade. Hoje, os seus discípulos se congregam aqui no Instituto Plínio Correia de Oliveira para continuar essa ação. E, naquela época, as organizações que ele inspirou nos 5 continentes lançaram a maior campanha de divulgação da mensagem de Fátima. Aqui no Brasil, se eu não me engano, foram 50 milhões de volantes distribuídos pelo nosso país. Eu ouvi repercussões disso na Europa, de um intelectual católico que disse: o maior devoto de Fátima não está aqui na Europa, está no Brasil, é Plínio Correia de Oliveira. E ele foi, sem dúvida nenhuma, o homem que acho que mais divulgou a mensagem de Fátima, né? O que se conhece hoje de mensagem de Fátima foi graças a isso, né?
É impressionante. Já naquela Aliás, época... ele é mais conhecido, eu tenho a impressão que ele é mais conhecido na Europa do que aqui. É uma impressão que eu tenho. É verdade. Sobretudo na Itália, as obras dele, a obra principal que ele escreveu é o livro Revolução e Contra-Revolução. Daqui a pouco nós conversamos sobre ele. Mas na Itália, por exemplo, essa obra é muito difundida. Um dos que escreveu um prefácio, ou pelo menos uma carta de apresentação a essa obra, chamava de obra profética. Se eu não me engano, era o padre Anastácio Gutierrez, que ele dizia que essa obra tinha que ser ensinada em todos os seminários, porque ela explicita, ela deixa patente por que nós estamos hoje na sociedade onde nós estamos. Nós tínhamos um Brasil que era 99% católico. Se há 40 anos atrás alguém falasse em ideologia de gênero, ninguém acreditaria que seria possível dizer para as crianças nos colégios que devem dar formação, dizer para elas que a questão que ela pode ser menino ou menina, pegar uma criança em formação e dizer uma coisa dessas. Colégios católicos, inclusive. Colégios católicos, inclusive. Os pais precisam ficar muito atentos, porque, infelizmente, está acontecendo cada vez mais. Os colégios, em vez de formar os filhos, acabam deformando. Os pais querem ensinar a moral católica, o menino vai para o colégio e aprende o contrário. Mas por quê? Como é que isso foi possível? Foi possível porque houve um processo de descristianização da sociedade que foi gradualmente mudando os nossos valores. Então, o Dr. Plínio, sempre tendo central a devoção à Nossa Senhora, dedicou a vida dele inteira para combater esse processo, para alertar os homens da época em que ele vivia e das nossas épocas, da época que nós vivemos hoje também, alertar a todos nós de como ou para onde está indo esse processo. É preciso deixar muito patente, e ele escreveu esse livro na década de 50, depois reviu na década de 70, e tudo aquilo que ele dizia naquela época, que aconteceria agora, no século XXI, está acontecendo. Por quê? Não é porque ele teve revelações, mas porque ele fez uma análise histórica iluminada pela graça de Deus para poder ver o caminho que a sociedade estava traçando e como era necessário impedir que isso pudesse progredir. Porque nós chegaríamos onde nós estamos chegando, numa época em que as pessoas vão perdendo a fé e vão perdendo a noção do que é ser católico na sociedade de hoje. Pelo que o senhor fala, eu tenho a impressão que o Padre Pio gostaria muito de ter encontrado com o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Ainda mais que, com a leitura de consciências que o Padre Pio tinha, ele veria provavelmente coisas que muita gente não viu, né? E alguém me disse que houve uma tentativa do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira de conhecer o Padre Pio, mas que isso correspondeu à época em que o Padre Pio estava proibido pelo Santo Ofício de atender qualquer pessoa, e que o Dr. Plínio não conseguiu entrar. Uma coisa impressionante isso aí. E tentou, acho que 2 vezes, uma vez, inclusive, acompanhado de um bispo, para ver se conseguia dar uma carteirada lá no convento para entrar, mas não teve jeito. As perseguições que o Padre Pio suportou, e suportou com resignação, mostram claramente como ele incomodava, infelizmente, incomodava aqueles que já não tinham muito claro a consequência temporal, no tempo, portanto, da fé que a pessoa professa. São os princípios que ela defende. E esses princípios foram sendo derrubados em nossa sociedade e hoje entram na nossa família. Muitas vezes a pessoa diz, não, mas a questão do aborto, a questão da ideologia de gênero não é comigo, eu não tenho crianças. O problema é que, mais cedo ou mais tarde, isso entra dentro das nossas casas. Assim como a nossa fé católica é pública, Nosso Senhor convidou a todos nós para converter o mundo e de evangelizar o mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um mandado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como a fé católica é pública, esse processo de descristianização também é público. Nós estamos vendo que na sociedade em que nós vivemos, há 2 grandes forças lutando entre si. Uma que quer defender a moral, como ela foi ensinada por Nosso Senhor e transmitida pela Igreja, e outra que quer mudar isso, fazer uma outra coisa. E isso vai chegar dentro das nossas casas, mesmo que a pessoa ache que no caso dela não vai acontecer. É por isso que o Instituto sempre faz ações públicas. Nós devemos tentar fazer da Terra, na medida do possível, uma imagem daquilo que Nosso Senhor quer
que nós aprendamos a viver também no céu. No Pai Nosso nós rezamos: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não é só no céu que nós devemos fazer a vontade de Deus. Não é só no céu que a sociedade vai ser perfeita. Aliás, ela só vai ser perfeita no céu. Mas a sociedade da terra deve se inspirar naquela para fazer na nossa terra aquilo que for possível fazer no tempo em que nós vivemos, sabendo que vamos sempre encontrar obstáculos, como na vida do Padre Pio, tantas vezes ele encontrou. A nossa fé, ela é pública. Nesse sentido, ela deve moldar a sociedade. O senhor falou nossa fé pública. E isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção, até a razão pela qual me veio a ideia de convidá-lo para participar desse programa. São os rosários públicos que o Instituto está promovendo. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Porque isso aí tem sido fantástico. Eu vejo pela internet, vejo pelo YouTube, etc, etc. São jovens, né, que estão ali na rua enfrentando frio, chuva, mau tempo, má vontade, principalmente, fiéis. O senhor poderia contar alguma coisa, as intenções desse rosário, por que essa campanha? O Instituto sempre tem feito isso, e não é só no Brasil, não é só o Instituto, mas as outras organizações que foram inspiradas no professor Plínio Corrêa de Oliveira costumam ir nas ruas, rezar o terço publicamente, diante de praças, para poder lembrar as pessoas, lembrar a começar da eternidade. Dr. Plínio dizia que era muito importante pregar os novíssimos para os homens, porque na medida que a pessoa pense na morte, eu não sei se o nosso público, o público do senhor, tem todo muito claro o que são os novíssimos. Não, em é latim, bom explicar, é bom explicar. os novíssimos são aquelas últimas coisas que acontecem na vida da pessoa. Assim como na palavra novidade são as últimas coisas, os novíssimos são as últimas coisas, que é a morte da pessoa, o juízo, o céu ou o inferno. Quando a pessoa reza um terço na rua, publicamente, tem um efeito semelhante a um sacerdote de batina que passa na rua. Ele lembra as pessoas sobre a eternidade. Ele lembra as pessoas que elas precisam estar bem com Deus, que elas têm que se converter. Esses terços públicos, eles também têm um outro objetivo, que é pedir as graças de Nossa Senhora nesse momento que nós tanto precisamos. Nós estamos enfrentando uma pandemia de um vírus que é real, mas que, ao mesmo tempo, acaba sendo instrumentalizado por essas forças que querem aproveitar isso para descristianizar o nosso mundo. Nós temos que lembrar as pessoas, é preciso pedir pelos doentes, mas é preciso também combater essa mudança de sociedade, mudança de mentalidade que está sendo engendrada no meio dessa epidemia, que assusta muitas pessoas, naturalmente, e é preciso, por isso, rezar e pedir as graças de Nossa Senhora. Então, no terço, ele tem vários objetivos. Eu já dei 2 deles: lembrar os homens sobre a eternidade, pedir as graças de Deus e também fazer atos de reparação. Aí varia um pouco de acordo com a época. Nós já fizemos atos de reparações contra várias blasfêmias. A questão da Mangueira, que fez um samba-enredo contra nosso Senhor Jesus Cristo, não sei se você lembra. O Instituto fez um abaixo-assinado que teve mais de 100 mil assinaturas naquela ocasião. E agora nós estamos com outro, aliás, mais de um, nós estamos com pelo menos 3 abaixo-assinados abertos. Um deles é sobre a campanha da fraternidade deste ano, de 2021. Muitos católicos ficaram escandalizados com esse tema que entrou dentro da igreja e que não é um tema católico. Essa campanha da fraternidade foi feita por uma pastora protestante, junto com um conjunto de igrejas que se misturaram. Não é o verdadeiro ecumenismo católico, que quer a conversão dos outros, claro, mas, pelo contrário, é uma espécie de sincretismo, e fizeram uma espécie de liquidificador, misturaram várias doutrinas e apresentaram um texto base, que é o texto da campanha da fraternidade. Tem passagens inaceitáveis. E o nosso canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira entrevistou especialistas e tratou do texto base, mostrando as passagens que contrastam com a doutrina da igreja. Aliás, eu recomendo muito que as pessoas visitem o canal, porque lá tem uma abundância de matéria sobre isso, espetacular. E não sei se o senhor está ouvindo essa musiquinha no fundo. É uma musiquinha que o Padre Pio usa para me dizer que eu já devia ter encerrado o programa. É um negócio sério, mas
Eu gostaria de conversar com o senhor aqui, mas não vai faltar oportunidade, não vai faltar oportunidade de termos o senhor Frederico novamente. Eu já avisei para o pessoal agora que eu não passo de 20 minutos no nosso programa, mas é pouco, né? 20 minutos é muito pouco, nem deu tempo. Mas, senhor Frederico, muito obrigado e conte com as nossas orações. Sempre as orações de todos os que assistem o canal da Regina Fidei. Se possível, visitem também o canal do Instituto. Há muitos vídeos importantes e interessantes e muitas campanhas com abaixo-assinados que estão em andamento. Não, é fundamental, fundamental. Depois outra, o católico tem que ser militante, né? Não pode ser um católico que fique elevado em conhecer as histórias bonitas dos santos, da vida da igreja, etc. Isso é ótimo, mas ele também tem que lutar. Afinal de contas, os cruzados lutaram, né? Derramaram sangue em defesa da igreja. Exatamente. Os mártires morreram porque não aceitaram a imposição daquele Império Romano que contrariava aquilo que eles acreditavam. Exatamente. Senão eles estariam muito bem lá, eles colocariam incenso aos deuses, cada um tem o seu deus, eles têm os deles, eu tenho o meu. Não é assim que funciona. A nossa fé exige a militância. Eu vou fazer o último comentário maldoso. E nessa época, eles estavam cheios de Pachamama lá para incensar, viu? Bom, mas enfim, eu vou ficar por aqui. Tá bem? Senhor Frederico, muito obrigado, Frederico. Muito obrigado. Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Amém. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.